Bem-vinda à leitura com a síntese da energia do seu próximo ano. Vou fazer baseada nos signos. Eu te aconselho a assistir o seu signo de Sol, Lua, Ascendente, pelo menos. E se você quiser, também pode assistir Vênus e Marte. Porque assim você tem os 5 planetas pessoais, né? Ascendente, enfim. Seus planetas pessoais. E aí você consegue ter uma mensagem mais ampla. E também dá para ler, para ouvir a mensagem no sentido de, por exemplo, você ouvir a mensagem da sua Vênus relacionando aos assuntos afetivos. Marte, aos assuntos que dizem respeito à sua ação, à sua realização na vida, no mundo, para o próximo ano. Veja como fica melhor. E também, se você quiser mais ainda aprofundar essa informação, eu te aconselho a fazer a leitura da mandala do ano, que eu ofereço só nessa época do ano, vai valer durante dezembro. A agenda para essa leitura está aberta, o link fica aqui embaixo do vídeo. E aí, assim, lá a gente consegue passar pelas 12 casas. Então, são 12 temas da vida para você entender os movimentos energéticos para cada uma dessas áreas. Então, se quiser, o link está aqui embaixo. E agora a gente vai ver, então, os 3 signos de terra, começando com Touro. Muito bem-vinda à sua leitura. Vou usar primeiro o oráculo astrológico, as cartas astrológicas, para a gente ter uma ideia de a informação, assim, um direcionador através do seu mapa. Claro que a gente vai ler aqui a energia da carta também, mas é um apontamento para você descobrir no seu mapa um assunto, um tema que provavelmente vai ter uma importância maior no seu ano. Então vamos ver o que sai para você de Touro. A carta do seu próprio signo, quer dizer, a casa do signo de Touro, que é a casa aqui do tangível, a casa número 2. A gente tem aqui a referência, quando focar você vai ver, que aqui a gente tem a referência a Vênus. A casa número 2 é a casa de Touro, agora sim, Vênus, casa do tangível. O que a gente tem aqui? Todos os assuntos referentes àquilo que é material. Primeira coisa, vai no seu mapa astral. Você ainda não fez, procura algum site que tem disponível. E aí você vai encontrar onde está a sua casa 2, que signo está ali naquela casa. Vai ler sobre a casa. É uma casa que fala sobre a matéria, né? E procura sua Vênus no seu mapa. Vê em que casa e em que signo também Vênus está caindo. E claro, tudo que tiver no seu mapa que se relaciona com o seu próprio signo, né, de Touro, com o seu signo solar. Então, aqui é um ano que vai te convidar, independente dos clichês dos signos, né? Quando a gente fala de Touro, a gente fala de tudo que é material, muito no sentido do desfrutar da matéria. Aqui a gente está falando do que é tangível, aquilo que é palpável, visível, mensurável, acessável. Então, tudo isso faz parte da temática do seu ano. É um ano que não só os bens materiais, dinheiro, finanças, como você gasta o seu dinheiro, como você investe o seu dinheiro, como você desfruta dos prazeres a partir daquilo que você ganha com o seu trabalho, por exemplo, tudo isso está aqui te chamando para você tomar consciência, para você observar a sua movimentação nesse campo. Dá mais atenção. Até, por exemplo, se a gente for levar para um lado mais desequilibrado, por exemplo, você tem aqui uma oportunidade de identificar os escapes. Onde o dinheiro está escapando, onde a sua energia está escapando. A gente, né, não precisa necessariamente ficar preso ao concreto.
A gente está falando de energia também. Aquilo que você coloca a sua atenção cresce. Já ouviu essa frase? Então, aquilo que você não tem consciência de que está a sua energia, escapa, né? Com a liberdade aí de mexer na frase, é mais ou menos isso. Então, você está aqui com um convite para tomar consciência, prestar mais atenção. Vamos ver aqui com o tarô qual a força para esse seu ano. Você de Touro. Receptividade, a Rainha de Copas e o desafio. Quando a gente está falando de tudo que é tangível, tudo que é material, prazeres, dinheiro, matéria, bens, tudo isso que eu acabei de falar, a gente está falando sobre essa energia. Aqui, como eu disse, é para estar atenta, para você conseguir tomar consciência do que você está fazendo, né? De onde você está investindo seu dinheiro, sua energia. A receptividade como força, olhando um pouco nesse ângulo, a gente está falando da sua abertura para o mundo. O que você aproveita do mundo, as suas trocas, o que você recebe e também o que você oferece para o mundo. O que você está construindo, o que você está fazendo em benefício seu, para o seu prazer, para o seu desfrutar, para o seu conforto, e o quanto isso impacta a vida daqueles que estão ao seu redor, também tomar consciência disso. Aqui, como força, essa carta, essa Rainha de Copas, ela traz a conexão. É você aqui com um ano, uma energia para um ano de você se conectar mais profundamente com os outros. Sim, através, por exemplo, dessa intimidade, né, de tudo que é palpável, mas a gente está falando, no final das contas, sobre a conexão, sobre o quanto você cresce e expande através da troca com o outro ou com o mundo. Essa é a grande força para você. É também aqui eu não posso esquecer que é a Rainha de Copas, a gente está falando também de a percepção mais sutil, sua intuição te auxiliando, inclusive, te chamando a atenção para aquilo que precisa de fato você colocar consciência ali. Então, tudo isso é o seguinte: esteja atenta ao que você sente, ao que você deseja, ao que você faz, ao que você recebe. Tudo isso é aqui no lugar de força. Tudo isso é benéfico para que você aprofunde cada vez mais, amplie cada vez mais a sua consciência e tenha essa oportunidade de aprofundar relações. O seu desafio é a intensidade. A gente tem aqui o Cavaleiro de Paus. O que essa carta não está focando? O que essa carta traz? Excesso. Para mim, essa é a palavra, assim, que ela pode ser traduzida enquanto desafio, né? Me vem aquele termo de não vá com tanta sede ao pote, sabe? É um ano de você tentar manter o equilíbrio. Aqui, inclusive, a gente tem água e fogo muito fortes. Então, é um ano muito de você buscar o caminho do meio, buscar o seu equilíbrio, não fazer demais, até chegar a um ponto de se perder, gastar, esbanjar. Se a gente for falar, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui a gente pode chegar num abuso de substâncias, de excesso de consumo de substâncias, seja álcool ou qualquer outra substância, por exemplo. Percebe? É algo que está relacionado de alguma forma a esse experienciar mais palpável, né? Os prazeres, mas a intensidade pode apontar para um excesso, pode apontar aqui para um desequilíbrio. Então, é também um ano de você tomar cuidado. Como eu disse, a questão é consciência. É saber o que você está fazendo, do que você está se alimentando, o que você está colocando para dentro, o que você está oferecendo, e não ir para os excessos, para os
para as extremidades do muito ou do nada também, porque, né, se a gente está falando aqui, eu levei para o lado do prazer e tudo mais, do desfrutar, mas a gente pode falar do oposto, da falta completa, da escassez, de alguém que não consegue fazer esse movimento. Vou, mais uma vez, exemplo. Não significa necessariamente que eu estou direcionando isso para alguém. Pode ser, você pode se identificar, mas é um exemplo. Você trabalha, guarda dinheiro e vive assim, naquele mínimo do mínimo, porque eu tenho que guardar, não posso gastar. Então, o que você está aproveitando a partir desse esforço do seu trabalho e tudo mais? Né? Não precisa ser tão pouco assim. Se ofereça esses prazeres, você merece, você pode e você precisa. É preciso isso para a gente conseguir se equilibrar. Os momentos de prazer, eles são importantes também na vida. Como eu disse, é só não ir para um lado só. Falei isso em algum outro signo. A unilateralidade. Quando você fica só no muito ou só no nada. Aqui, o seu ano, como eu disse, é o equilíbrio. E o tempo inteiro, eu tô falando, isso aqui vale para absolutamente tudo na vida. Mas é um ano, principalmente, em que isso vai te chamar mais para tudo que é material, tudo que é sensorial, tudo que está relacionado ao tangível, como a carta fala. Os prazeres e tudo mais. E é isso que eu tenho para você de Touro. Mais uma vez, te convido a olhar aqui embaixo o link para solicitar a mandala do ano, porque aí a gente consegue ver a energia das áreas específicas da vida, não só da casa 2, né? A casa do material, daquilo que é material, mas todas as outras. Como que vai estar a sua energia, como que a energia vai estar disponível para você nesse próximo ano, para que você utilize ela da melhor maneira possível. Então, até o final de dezembro, a agenda está aberta e o link está aqui embaixo. Desejo para você um ano maravilhoso e a gente se vê no próximo. Virgem, muito bem-vinda à sua leitura. Eu vou começar com as cartas astrológicas para a gente ver aqui um direcionador de prioridade da sua energia para esse próximo ano. O que tem aqui? A gente vai ver o que sair, eu vou te apontar para você olhar no seu próprio mapa astral. Porque assim, essa leitura aqui é mais geral, você consegue personalizar um pouquinho mais ela através das mensagens do seu próprio mapa, da sua própria energia. E, se você quiser, né, solicite aqui embaixo no link a leitura da mandala astrológica, porque mandala do ano, né? Porque ali a gente também consegue identificar a energia disponível para cada área da vida. São 12 casas, né, na mandala. Então a gente vai ver quais os movimentos energéticos para todas essas áreas da vida. E isso também pode te ajudar, claro, a identificar como você se comporta, como agir, o que fazer, o que não fazer. Então tem uma oportunidade ótima de você se preparar para esse ano, né? Então, aqui primeiro com esse apontamento astrológico como prioridade, né, para o seu ano. Quase caiu. Perdão. Viraram 2 e eu vou aceitar. O que a gente tem aqui é interessante, inclusive. As duas casas, elas se relacionam. O que a gente tem? A casa do potencial, a casa de número 1, com a referência aqui a Marte. Então é assim, olha no seu mapa que signo tá caindo na sua casa 1. Você vai ter algum signo relacionado a essa casa. Olha, onde Marte tá, você pode olhar o regente do signo que tá nessa casa. Vamos supor, você tem Sagitário na casa 1. Então, vai ver Júpiter
que é o regente, em que lugar do seu mapa ele está caindo, o que ele está falando para você, né? Qual a mensagem do seu próprio mapa astral. São temas prioritários para o seu ano. Vale dar atenção para o que está sendo dito. Por exemplo, a casa 1, a gente tem aqui a casa do potencial. A casa número 1 é a casa da identidade, do pessoal, do eu. E aí só, né, como eu disse aqui também, desse lado, a gente tem Marte. Então veja onde Marte está no seu mapa. E aí a outra carta que sai é o ascendente, que exatamente é a própria... como é que chama isso? É o indicador, esqueci o nome, a palavra, que é a cúspide da casa 1, né? Sempre o seu ascendente vai ser o primeiro grau da casa 1, ou grau 0, na verdade, da casa 1. Então, ouça também, leia, né, sobre o que seu ascendente te fala. Vai ser um ano, quando a gente está falando de ascendente, o que você mostra, o que você expressa para o mundo, como que o mundo te vê, como que o mundo te conhece, quem você é no social, quem você é para fora, não de verdade, mas quem você mostra ser para fora. É um ano de dar atenção para isso. Tem algo importante que precisa ser reconhecido, visto nesse lugar, dessa persona, desse eu que você expõe para o mundo. E a casa do potencial, a gente está falando de todas as suas potencialidades. Aquilo que você é para o mundo não necessariamente é quem você é de verdade. Esse que você é de verdade também não é todo o seu potencial de ser. Então, qual o seu potencial real de ser? Quais são todos os eus que você pode ser? É um ano de você olhar para isso, prestar atenção nisso e trazer isso à tona, revelar isso, não para o mundo, para si. Buscar a sua essência, buscar a sua verdade. Trabalhar nos seus potenciais de um jeito mais prático, no sentido das suas habilidades, das suas capacidades. Mas não é só isso que a gente está falando aqui. É muito mais profundo, a sua essência. É revelar a sua essência, trazer. Quando a gente está... O ascendente, né, é o sol nascente. É o ponto do sol nascente. É um momento de limiar entre inconsciente e consciente, aquilo que está vindo à tona. Então, muita coisa pode vir à tona esse ano, também é uma possibilidade muito forte aqui. Mas é tudo que você precisa enxergar sobre si também. Não é só o que vem do nada, que brota do inconsciente. Isso acontece o tempo inteiro. Mas aqui é o que você precisa tomar consciência sobre si. Porque aí tem um potencial escondido, que é ouro para você. Afinal, a gente está falando aqui do sol, né? Do ascendente. É ouro. Tem algo muito importante aí a ser revelado. Então, é um ano de uma oportunidade muito única, eu diria. Vou ver com o tarô a força para o seu ano. E pegar o desafio agora, a carta da força saiu a consciência. Consciência aqui como as, porque tem a outra consciência que é o carro, aqui é o as de espadas. Essa carta é muito bonita, né? No vídeo ela fica sempre mais bonita, até dar uma realçada. Seu desafio, 6 de paus, o sucesso. Como eu acabei de dizer, sua verdade, a sua essência. Quanto mais consciente você tiver, porque aqui eu acabei, antes de tirar a carta, falei exatamente desse limiar, essa transição de inconsciente para consciente, né? E a carta que sai como força para o seu ano é a consciência. O que a gente tem aqui? O seu grande e maior poder vai estar em tudo que você busca e descobre sobre si mesma. Quanto mais você faz isso, mais você foge dos obstáculos. Não sei se fugir é a melhor palavra, né? Mais você consegue superar os obstáculos, às vezes desviar deles, com o intuito, né? Sempre quanto mais você pode fazer com menor gasto energético,
né? Alcançar bons resultados, aqui o sucesso, com menor gasto energético. Então, quanto mais você sabe quem você é, quais são as suas habilidades, os seus potenciais, as suas limitações também, que é para evitar aquilo ali de alguma forma, né? Ou para trabalhar, para desenvolver, né? Para crescer. Quanto mais você sabe sobre si, mais você consegue pegar o caminho mais curto para alcançar aquilo que é potencialmente positivo, né? Um resultado positivo. O desafio é, quanto menos você estiver atenta e consciente de si, mais obstáculos podem surgir, mais distante pode ser o seu caminho até as realizações que você almeja para esse ano ou para a sua vida. Então, esse sucesso aqui, ele é só um alerta de que o caminho até ele pode ser mais longo do que você imagina em alguns momentos, e a chave que faz a mudança para você encurtar esse caminho é consciência, autoconsciência. E também, como eu disse antes, né, obviamente, trabalhar todos os seus potenciais e tudo mais. É não só conhecer, eu sei que eu sou boa em projetos, sei lá. Tá, mas eu não sou boa com matemática. Beleza, eu posso desenvolver, posso estudar, me dedicar profundamente àquilo e trabalhar essa habilidade em mim. Todo mundo pode trabalhar todas as habilidades. Alguns têm mais facilidade, outros menos. Mas, se tem algo que você precisa desenvolver, aprender, fazer para alcançar um resultado, não hesite em fazer esse movimento, mesmo que seja difícil, mesmo que seja exaustivo. É um ano de você buscar desenvolver essas habilidades, porque isso, se estiver alinhado com a sua essência, como eu falei lá no início, isso tende a te trazer bons resultados. Então, são pelo menos 3 movimentos diferentes que você tem apontados aqui. Te aconselho a ouvir de novo a mensagem, voltar para o início e ouvir de novo, porque tem 3, que eu me lembre, pelo menos 3 pontos cruciais aqui para você. Para o seu processo desse ano ser mais fácil, mais fluido e mais... Não sei se a melhor palavra é essa, mas eu vou usar lucrativo, né? No sentido de aquilo que traz resultados positivos. Lembrando que nem todo resultado que aparentemente é negativo, de fato é. Talvez aquilo só não fosse para você, não era para acontecer. E tá tudo bem, desse jeito, né? Que bom que não deu certo. Mas aqui, de qualquer jeito, eu tô falando muito mais sobre os aspectos positivos, né? Sobre os resultados positivos. Com eles em mente, né? Com eles no horizonte, é o foco. Enfim, convido novamente a mandala, né? A leitura da mandala, porque aí a gente pode identificar, por exemplo, onde essas armadilhas podem estar em cada área. Pode aparecer isso nessa leitura. Então, o contato está aqui embaixo, o link está aqui embaixo para você solicitar até o final do mês de dezembro. E desejo um ano maravilhoso para você e a gente se vê no próximo. Capricórnio, muito bem-vindo à sua leitura. Eu vou começar com as cartas astrológicas para a gente identificar um tema de prioridade para o seu ano. Como eu deixei o convite no início do vídeo, né? Eu deixo a sugestão de fazer a mandala do ano, porque lá a gente consegue ver os movimentos energéticos para todas as áreas da vida, não só essa que vai sair aqui nesse momento. Mas é uma boa forma de você também direcionar um pouco melhor a mensagem que você vai ouvir aqui. Por quê? É uma leitura geral, eu vou trazer aqui com o tarô a força e o desafio para o seu ano. E aqui eu vou te apontar o que você vai procurar no seu próprio mapa astral. Então você consegue personalizar um pouco mais essa mensagem. Então, vamos ver aqui para você de Capricórnio qual o tema prioritário para o seu próximo ano.
a espiritualidade. Se você é alguém que não trabalha, não desenvolve, né, essa área da vida, não dá muita atenção, isso eu tô falando aqui a partir dos clichês dos signos, né? Capricórnio é um signo muito focado no material, na carreira, no desenvolvimento, né, profissional e tudo mais. E muitas vezes você pode ser alguém que escolheu priorizar totalmente isso na vida e deixar outras áreas de lado. Uma dessas áreas que muitas vezes podem ficar de lado é exatamente a sua espiritualidade. Então, se você se identifica com isso, esse é um ano de você virar a sua atenção de volta para essas áreas, talvez mais ignoradas, uma delas aqui como principal, a sua espiritualidade. Aqui a gente tem a casa número 8, que é a casa da espiritualidade, referente ao signo de Escorpião. Então a gente tem, você vai pegar no seu mapa astral, olhar a casa número 8, que signo tá ali. Você pode, como aqui não tem referência ao signo de Escorpião em si, a gente tem o regente, que é Plutão. Você vai olhar a casa número 8, que signo tá nela, e onde Plutão tá no teu mapa. E aí vai ler o que tem ali, em que casa ele tá, em que signo ele tá, vai ler as mensagens de Plutão para você, mas aqui, de modo geral, a gente tá falando sobre temas que envolvem a espiritualidade, essa abertura, essa percepção de outros planos, não só o plano da matéria. A gente está falando sobre a sua fé. Eu não estou falando aqui sobre religião, por exemplo. Você pode até ser, se fizer sentido para você, um ano em que você pode se reaproximar da sua espiritualidade através de uma religião. Mas não é isso. Religião é um nível muito abaixo do que a espiritualidade, que é muito maior, né? Então, pode ser um caminho, pode ser uma forma de acesso, mas não é necessariamente isso. É se reconectar à sua alma, se reconectar a uma consciência maior, se reconectar a essa noção de que a vida não é só o que a gente consegue enxergar com os olhos físicos, né? E que tem muito mais fluindo por aí. Se realimentar a sua fé também. Tudo isso, todos esses assuntos. Eu vou pegar aqui a carta de força e desafio para você, de Capricórnio, aqui para o seu próximo ano. Mas talvez eu tenha mais coisa para falar dessa carta. De repente começou a bater e não tem ninguém aqui. Até me perdi. Sua força, Capricórnio. Enfim, a mente e o desafio para o seu próximo ano. A força. Que interessante aqui o que a gente tem. Por que eu parei para pensar um pouco? É porque assim, a força que sai para você é a carta da mente. É o pajem de espadas. A mente. O desafio é a carta da inocência, que é a carta do sol. Então eu parei aqui para pensar, porque a gente pode estar falando, por exemplo, aqui a gente tem a clara necessidade de diferenciar mente de consciência. Aquilo que você pensa, seus pensamentos, suas crenças, seus valores, tudo que você acredita, aquilo que você tem como palpável, como seguro, como certo, como errado na vida. E, por outro lado, a gente tem o sol enquanto consciência, enquanto movimento de tomar consciência de tudo isso. Foi isso que me veio aqui. Mas eu não posso esquecer que a gente está falando aqui de
ter a mente como força. A sua mente aqui, isso tudo abraçado pela temática da espiritualidade. Então, a sua mente nesse ano tem um potencial para te fazer enxergar mundos, possibilidades, caminhos, verdades. Você tem esse potencial na sua mente, mas você vai precisar fazer um trabalho de limpeza de crença, pelo menos para a maioria aqui. Por quê? A carta que sai da mente, ela vem aqui toda poluída, cheia de informação inútil, cheia de verdades absolutas, genéricas, que só te limitam, só te prendem. Não fazem você enxergar o mundo, a vida com clareza. Então, essa mente tem um potencial muito grande, muito amplo, de te levar para níveis muito elevados de consciência. Mas eu não sei especificamente qual é o caso de cada capricorniana que chegou aqui, mas todos temos limitações, todos temos amarras, correntes prendendo a gente, fazendo véus de ilusão, esquecimento, que fazem a gente não enxergar o todo, né? A gente só, muitas vezes, e eu falei isso em algum momento aqui do vídeo, às vezes você só pode ser alguém que só enxerga aquilo que é concreto, aquilo que você tá vendo aqui, tá? Pode tocar, pode ver, pode cheirar, sabe? Pode ouvir o barulho, voltou a fazer aqui. E, na verdade, tem muita mais informação além disso. Você pode, esse ano você tem aqui, essa mente é uma ferramenta. Ela é uma antena, é um receptor de informação. Então, é um ano que você precisa trabalhar a limpeza dessa engrenagem dessa mente. Aqui a gente tem essa figura toda feita de engrenagem, inclusive. Ela é uma fábrica, né? Fábrica de pensamentos. Limpar as engrenagens para que você capte mais informações cada vez mais sutis. Não só essas concretas, que são as mais brutas, né? Mais densas. Então, essa é a sua força, mas esse também é o seu maior desafio. Por isso, o Sol sai aqui como desafio. Até porque o Sol aqui nesse tarô, ele fala de inocência. A gente está falando aqui de uma certa leveza. Olhar a verdade através do véu sem perder a leveza. Na verdade, quanto mais você enxerga essa verdade, de fato mais leve, mais sutil, mais suave você tende a se tornar. Porque é aquela questão da vibração. As consciências mais elevadas, elas são mais sutilizadas, elas são mais leves. Se eu levo essa inocência para esse lugar de peso, né? Leveza, peso, densidade. Então aqui é uma necessidade de você se sutilizar. Esse ano vai ser o seu maior desafio e o seu melhor potencial. Se sutilizar, trabalhar a sua espiritualidade, se reconectar a esses planos e se tornar, talvez, independente do que você faça, se tornar um grande canal. Um canal de consciência, um canal de informação, de ancorar no mundo. A gente está num momento de transição, a gente não pode esquecer disso. Você é uma das pessoas que tem a responsabilidade, querendo ou não, responsabilidade de ancorar uma consciência mais elevada, energias mais leves, mais sutis no mundo que a gente vive. Não à toa você é desse signo de terra. Você precisa conhecer muito bem a matéria para poder acessar esses níveis mais elevados de energia. É desenvolver essa habilidade. Se você tem Virgem em algum dos seus planetas pessoais, né? Sol não. Ascendente, Lua, Marte ou Vênus, assiste a leitura de Virgem.
anterior a essa, né? Porque tem uma parte ali da mensagem que se conecta com isso. Virgem ou Touro? Virgem e Touro. Se você tiver os 3 signos de terra aí, eu já não lembro. Eu confesso que me deu um branco aqui. Acabei de gravar. Mas é um dos dois que eu falo sobre algo que se conecta nisso aqui. Sobre essa aqui, acho que é Touro. Acessar essa coisa mais da matéria. Então, assista. Fica a dica aí pra você, se quiser ouvir um pouquinho mais. E é isso. Desejo pra você um ano maravilhoso e que você consiga fazer esse movimento, porque tende a ser muito benéfico pra você. Eu espero te ver no próximo ano.